Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a professora Rosa está trabalhando com vocês o sentido denotativo, conotativo das palavras, expressões e figuras de linguagem. Eu estou aqui para ajudá-los um pouquinho também com este conteúdo. Então, vamos lá relembrar o sentido conotativo e denotativo. O sentido conotativo de uma palavra é o sentido figurado dela, enquanto que o sentido denotativo é o sentido literal. Exemplo: algumas palavras ou expressões têm tanto sentido denotativo quanto denotativo, como a palavra gato, por exemplo. Quando eu uso a palavra gato para me referir a um animal, eu estou usando essa palavra no seu sentido denotativo, sentido literal. Então, quando eu digo: o meu gato está miando, querendo carinho. Ou está miando para pedir carinho. Então, eu estou usando a palavra gato no sentido denotativo, porque essa palavra se refere ao animal, gato. Agora, quando eu uso a palavra gato na seguinte frase: meu marido é um gato, aí essa palavra tem o sentido conotativo, porque de fato eu não me casei com um animal, gato, né? Mas essa palavra tem um outro sentido, ela quer dizer que a pessoa é bonita, né? Então eu quero dizer que eu me casei, que o meu marido é bonito. Então, quando os meninos dizem: ah, vi uma gata passando pela rua, é a mesma coisa, né? Você quer dizer que a menina que está passando ali é bonita, né? Então, é o sentido conotativo, é o sentido figurado, ok? Então, sentido denotativo literal, conotativo figurado. Okay? Outros exemplos. Eu digo assim: ah, meu apartamento é uma caixinha de fósforo. Então, caixinha de fósforo aqui nesta frase está sendo usada no sentido conotativo, pois meu apartamento não é uma caixinha de fósforo de verdade, mas caixinha de fósforo ali quer dizer que meu apartamento é pequeno, né? Enquanto que na seguinte frase: ah, por favor, pegue a caixinha de fósforo para eu acender o fogão. Nesta frase, caixinha de fósforo tem sentido denotativo, pois a palavra se refere de fato ao objeto. Ok? Vamos agora a algumas figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos que nós podemos utilizar para tornar a linguagem mais criativa, mais interessante. São recursos muito utilizados em textos literários, contos, romances, crônicas, poemas. Metáfora e comparação. Então, a metáfora é uma comparação, é um tipo de comparação, mas sem o termo comparador, sem elemento comparativo. O que é um elemento comparativo, professora? A palavra como, igual, por exemplo, são palavras que estabelecem comparação entre dois termos. Na metáfora, não pode ter essas palavras como, igual. E a metáfora também é caracterizada por ser um tipo de comparação poética. Um dos elementos comparados fica no sentido denotativo, enquanto que o outro fica no sentido conotativo, ou seja, figurado. Um exemplo que esse formulário nos traz é: seus olhos são luz na minha vida. Então, veja, tem uma comparação entre os olhos da pessoa e a luz na vida dela. Então, olhos aqui está no sentido denotativo, porque se refere aos olhos de verdade, enquanto luz na minha vida é um sentido figurado, porque os olhos não podem ser de verdade luz na vida da pessoa, né? Mas, de certa forma, quem enuncia essa frase encontra alguma similaridade ali entre os olhos e a luz na vida da pessoa, provavelmente porque quando a pessoa olha para os olhos da outra,
ela se sente iluminada, né? Se sente feliz, contente, alegre, né? Essa é uma metáfora, então há uma comparação aí, mas percebo que não tem a palavra como, igual. Agora, se nós colocarmos a palavra como, aí vira uma comparação. Seus olhos são como luz na minha vida. Ou seus olhos são igual à luz na minha vida. Aí você tem uma comparação porque tem esse termo, esse elemento comparativo entre os elementos que estão sendo comparados. Deu para entender, gente? Aquela última frase que eu falei, meu apartamento é uma caixinha de fósforo, é uma metáfora. Eu estou comparando meu apartamento com uma caixinha de fósforo. Se eu disser meu apartamento é como uma caixinha de fósforo, aí já é uma comparação. Há vários trechos de músicas que trazem metáforas e comparação também, mas lembrando de algumas metáforas, eu lembro muito da música de um cantor chamado Vando, provavelmente vocês não conhecem, porque é da minha época. Ele tem uma música assim: você é raio, não, você é luz, é raio, estrela e luar. Você é luz, é raio, estrela e luar. Uma metáfora. Se o poeta dissesse você é como luz, raio, estrela e luar, aí já seria comparação. Hipérbole e antítese. Hipérbole é um exagero. Ai, tô morrendo de fome. Ai, ela chorou rios de lágrimas. Exagero. E antítese é o uso de palavras opostas em uma mesma frase. Exemplo: o bem e o mal andam lado a lado. Palavras com sentidos opostos. Bem, mal. Personificação é atribuir características humanas a seres que não são humanos. Por exemplo, lembrei de mais uma música. Tem uma música do Bruno Marrone que diz: choram as rosas. Choram as rosas, né? As rosas choram. As rosas não choram de verdade, pois chorar é uma ação humana. Então, há nesse trecho da música personificação, ou prosopopeia também. Essa figura de linguagem também é chamada de prosopopeia, mas eu acho mais fácil lembrar do termo personificação, né? Atribuir características humanas a um ser que não é humano. E onomatopeia são palavras que imitam sons, né? Ali no formulário nós temos o seguinte exemplo: o zum, zum, zum da sala me incomodava. Então, zum, zum, zum são as palavras que tentam reproduzir o som que havia na sala. Tem vários outros tipos de onomatopeia, né? Trilirinim, várias outras, né? Trilirinim, para indicar o som do telefone, toque-toque, batida na porta. É um recurso muito utilizado em histórias em quadrinhos. Muito bem, agora mãos à obra, espero tê-los ajudado. E, gente, ficaram com dúvida? Olha, vem pro Meet. Beijos, tchau!